Oi pessoal, paz do Senhor, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live da nossa quinta-feira e como eu ainda estou com um problema no meu celular, hoje também não vai ter o louvor, mas logo isso aí vai ser resolvido. Então, vamos ter realmente um tempo de meditação na Palavra de Deus, aprender a Palavra de Deus, estudar um pouco a Palavra de Deus, que é o que tem de mais importante para a nossa vida, conhecimento da Palavra de Deus. Então vamos ter um tempo de oração primeiro. Senhor Jesus, Deus de toda a glória, que está aqui nesse lugar, queremos aprender a Tua Palavra. Te louvamos por esse momento, por esse tempo, Senhor, que temos na quinta-feira, Senhor, mesmo que não podemos estar na igreja por causa das circunstâncias, Senhor, podemos estar na Tua presença, ouvindo a Tua Palavra. Nos abençoa essa tarde, abre o nosso entendimento, para que possamos crescer, compreender na Tua Palavra. Pai, e eu quero te pedir também, abençoa cada pessoa que está ouvindo, que vai ouvir a Tua Palavra. E como, Senhor Jesus, em todas as quintas-feiras, Senhor, quando nós íamos no templo, Tu nos abençoava de maneira especial. Nos abençoa, Senhor. Mesmo estando cada um na sua casa, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, nos abençoa. Senhor, nos fortalece, passa o Teu poder e nos cura, Senhor. Nos enche na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que nessa tarde a gente possa aprender. Eu sinto saudade e falta dos cultos de quinta tarde, do pastor Osmar, estávamos sempre lá junto, da irmã Carmen, quando podíamos estar juntos, ministrar a palavra de Deus, mas toda a situação está na mão do Senhor. Nada foge do controle de Deus. E que nesse tempo que nós estamos nessa pandemia, nós possamos aprender a depender de Deus. E uma das coisas que nós aprendemos a depender de Deus é conhecendo a Deus e conhecendo a Sua palavra. Então, nós começamos uns estudos, sobre o Sermão do Monte. Normalmente, na quinta-feira, eu que estou fazendo as lives, mas na terça quem faz as lives é o pastor Osmar, o irmão Aldo, o Jefferson, o Vladimir, que ficam fazendo as lives na terça-feira. Mas na quinta-feira, preferencialmente, eu tenho feito as lives, e estudado a palavra de Deus. E no meu coração, como eu gosto de estudar muito a palavra de Deus, eu comecei o estudo no Sermão do Monte. Então nós vamos dar continuidade a esse estudo. Se você tem a sua Bíblia, abra em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, nós vamos estudar hoje. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esses dois versículos nós vamos estudar hoje, na palavra de Deus. E esses dois versículos eu estudei bastante, li bastante para poder compartilhar. Eu creio que da parte do Sermão do Monte talvez seja a mais difícil, a que exija mais estudo, para que se possa compreender e se possa ensinar. Mas é impressionante o que diz aqui e como nós não entendemos.
Como nós lemos, passamos e normalmente quando nós não entendemos, nós simplesmente passamos adiante e não procuramos pensar. Mas com relação à palavra de Deus, nós sempre devemos parar para pensar. Então, quando Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até esse momento, quando nós lemos o Sermão do Monte, Jesus estava falando, na verdade, sobre o caráter do cristão, como é o cristão, né? Estava falando da questão de como tu entra no reino de Deus, e aí parece como quem, às vezes, quando não entende muito a palavra de Deus, a gente parece assim que dá uma parada e daí Jesus fala outra coisa, mas não é isso. Então nós sempre temos que ter em mente que é um sermão, é algo que Jesus está falando para os seus discípulos. Aí ele começa a falar do versículo 1 até o 16, ele descreve o crente, ele mostra como nós somos e como nós devemos viver. Então, daí, ele termina isso aqui, aí o que Jesus começa a falar? Na verdade, ele começa a falar do Velho Testamento, ele começa a falar da lei e dos profetas. Só que nós precisamos entender o seguinte: ninguém entende um Novo Testamento à parte ou separado do Velho Testamento. Não é assim, para o cristão é o Novo Testamento e o Velho Testamento é o tempo da lei, nós não precisamos saber muito. É o contrário. Nós precisamos saber muito do Velho Testamento, porque é o Velho Testamento, porque é a lei, que é os profetas, que mostram, que revelam, que apontam para Jesus. E nós só vamos entender o sacrifício, tudo o que aconteceu, tudo que a Bíblia é, tudo o que o Novo Testamento é, à luz do Velho Testamento. Aquilo que está escrito no Velho Testamento. Não tem como entendermos a morte de Jesus. Não tem como entendermos a morte da cruz se nós não compreendermos o Velho Testamento. Pessoal, à medida que eu estava estudando sobre isso, me veio algumas coisas. Como as pessoas, às vezes, e até eu fiz isso, leem o Velho Testamento só para conhecer algumas histórias, a história de Eliseu, a história de Elias, a história de Daniel, a história de Sansão, a história de Sadraque, de Moisés, do Mar Vermelho, a travessia. Parece que muitas pessoas conhecem ou entendem a Bíblia, o Velho Testamento, só pensando nessas histórias. Mas não é assim. A palavra de Deus, tudo que está escrito no Velho Testamento, toda essa questão é para mostrar, para que nós possamos compreender o porquê da morte de Cristo, o porquê da crucificação, por que precisava ser assim, por que Jesus morreu. Então, nós só vamos entender a plenitude do Evangelho, nós vamos compreender a plenitude do sacrifício da cruz, aquilo que realmente aconteceu, nós vamos compreender o Sermão do Monte à medida que nós estudarmos o Velho Testamento. E quando nós vemos aqui Jesus dizer, não vim revogar a lei e os profetas. Revogar é tirar, não precisa mais. Jesus diz, eu vim para cumprir aquilo que está na lei, tudo que os profetas dizem, tudo aquilo se cumpre em mim. É isso que Jesus está dizendo. E é impressionante
que como a elite religiosa, os fariseus, aquelas pessoas que estavam sempre nas sinagogas, aqueles que se achavam detentores do conhecimento religioso, eles eram cegos quando veio o Senhor Jesus. E é impressionante que hoje ainda há aqueles que se acham conhecedores da palavra, que muitas vezes pregam o evangelho, que falam muitas coisas, também estão cegos à verdade do evangelho. Também estão cegos ao verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz de Cristo. E pregam outro evangelho. Um dos outros evangelhos que nós chamamos é o evangelho da prosperidade. Agora tem o evangelho do coach, né? Que eu consigo, o evangelho da autoestima, o evangelho do eu sou, tem vários evangelhos. E tem muitos pregadores pregando esses evangelhos. São exatamente como os fariseus. Eles estão cegos, os fariseus estavam cegos com relação ao Messias. E as pessoas hoje, pastores, pregadores, pessoas que escutam esses pregadores também estão cegas ao verdadeiro evangelho, ao evangelho da cruz de Cristo, ao evangelho que está na palavra de Deus. E quando nós paramos para estudar as escrituras, para ver aquilo que realmente a escritura diz, com simplicidade, no nosso coração, buscando a palavra de Deus, nós começamos a entender o verdadeiro evangelho. Por exemplo, o evangelho da prosperidade, aquele que diz que você é vencedor, ele certamente não usa aquele versículo, no mundo passais por aflições. Ou tende por motivo de toda alegria, o que diz lá em Tiago, o passardes por várias aflições. Também não usa, bem-aventurados sois quando mentirem e disserem todo mal contra vós, quando vocês forem perseguidos, as bem-aventuranças. Eu não vejo esses pregadores usando o evangelho, pregando o evangelho como ele realmente é. Dizendo que os cristãos realmente vão passar. Falando como realmente é a nossa vida. As tristezas, as dificuldades, as lutas, as situações difíceis que passamos, toda a nossa dor, todas as nossas situações. Esse é o evangelho da cruz. Esse é o verdadeiro evangelho. E nós incorremos no risco de estarmos cegos, como estavam cegos os escribas, os fariseus, os religiosos, os saduceus, estavam cegos e não entendiam. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o que Jesus diz, que ele não veio revogar a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir a lei. Então, relembrando, nós só vamos entender as Sagradas Escrituras à luz do Velho Testamento. A Escritura é um todo, não é separado o Velho Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia é um todo, por isso que nós temos na Bíblia, nós compramos a Bíblia, vem o Velho Testamento e vem o Novo Testamento e nós dizemos a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós não pegamos só a porção do Novo Testamento. Não tem como. Por causa de todas as referências, de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos fala, e por causa também não tem como compreender a cruz de Cristo, a obra da salvação, sem olhar a lei e os profetas. Então, quando Jesus fala aqui da lei, a palavra lei, aqui ele fala da totalidade da palavra de Deus, da lei de Deus, conforme foi entregado ao povo de Israel, né? De acordo com as situações, de acordo com as circunstâncias. Então, quando Jesus fala da lei, ele fala exatamente da totalidade dessa lei. E o que englobava essa lei? Essa lei, ela consiste em 3 porções. A porção moral, que era a lei moral, a porção judicial, a lei judicial, e a porção cerimonial, que era a lei cerimonial. O que era a lei moral?
a lei moral consistia nos 10 mandamentos. E quando nós começamos a ler aqui o Sermão do Monte, nós vamos ver, por exemplo, no Velho Testamento, nós vemos os 10 mandamentos: não matarás, né, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos. E nós começamos a ver, por exemplo, aqui no versículo 21 de Mateus 5, que fala do homicídio, depois fala no 27 do adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo. Na verdade, ele está colocando a questão espiritual, toda a questão dos mandamentos, dos 10 mandamentos, como ele realmente é. A questão espiritual, a questão interior. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos muitas vezes Jesus dizer: vocês dizem que, vocês dizem que, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Então, Jesus, ele estava mostrando o que realmente é a lei. A lei que ele nos deu. Então, nos remete à totalidade da lei. Então, a lei moral consiste então nos 10 mandamentos e todos os princípios morais. Quando nós começamos a ler Êxodo, Número, quando nós começamos a ler Levítico, lá tem todas as descrições de como era a lei. A lei judicial, então a lei moral é os 10 mandamentos e todas as questões morais. A lei judicial era toda a legislação dada para o povo de Israel dentro das circunstâncias, das coisas que aconteciam, né, no meio deles, com as pessoas, com relação aos fatos, às circunstâncias da vida, como eles deveriam proceder em tal caso, em tal situação. Essa era a lei judicial. E a lei cerimonial, ela consistia o quê? Nos sacrifícios, nos holocaustos, tudo aquilo que envolvia as cerimônias do templo. Então, essa era a lei cerimonial. Então, é a porção da lei moral, os 10 mandamentos, a questão da lei judicial, que eram os relacionamentos, a legislação de como eles viviam, e a lei cerimonial, que diz respeito a holocaustos, a sacrifícios, aos templos, como é que deveria ser os holocaustos, a oferta pelo pecado, como deveria ser o animal que deveria ser levado para o sacrifício. Tudo isso está escrito na lei cerimonial. Então, o que acontece? Toda essa lei, quando nós lemos, na verdade, todas as coisas que aconteciam, elas nos mostram, era como se fosse sombra, o tipo daquilo que viria a acontecer. Toda a lei, ela aponta para Jesus. Quando nós lemos a lei, por exemplo, do sacrifício, de todas as questões do tabernáculo, quando nós lemos os 10 mandamentos, quando nós lemos, tudo aponta para Jesus. Toda essa questão da lei era tipos e sombra do que haveria de vir, de como seria o cordeiro que tinha que ser levado para o sacrifício, o sacerdote, só o sacerdote, o sumo sacerdote poderia entrar no templo. Então, o que mostra? Jesus é o cordeiro, Jesus é o sacerdote. O sangue, todas as questões do nosso procedimento, tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Jesus veio para cumprir toda a lei. Então não tem como entender o Novo Testamento, não tem como entender o sacrifício de Jesus, não tem como entender. Se você não entender o Velho Testamento, se você não entender a questão dos sacrifícios, por que eles tinham que ser feitos, o que a lei exigia, a questão do pecado, por que a lei exigia isso, o porquê das coisas, você só vai entender à luz do Velho Testamento.
Porque o que acontece no Novo Testamento, tudo tem uma razão de ser. E a razão de ser e a explicação de todas as coisas nós encontramos no Velho Testamento, que começa no princípio. Criou Deus os céus e a terra. Ele mostra o que Deus fez, ele mostra o pecado, como o homem caiu, e ele vai apontando. Já lá quando o homem foi expulso do Éden, já apontou para o sacrifício, já apontava de como seria a redenção do homem. Então, tudo no Velho Testamento nós encontramos. E na lei, quando nós começamos a ler as leis, às vezes você pega o livro de Levítico, Números, para que tudo isso? Eu não entendo. Começa a ler e procurar entender e vislumbrar, mesmo na tua simplicidade, o cordeiro, por causa que tinha que ser morto por causa do pecado. Todos os sacrifícios que eram feitos. Quando os 10 mandamentos, por que tem os mandamentos? Na verdade, todos os mandamentos, todas essas leis, elas foram mostradas que a pessoa não podia cumprir isso. A lei, na verdade, ela aponta o nosso pecado. Não tem como você dizer, eu sou certinho. Começa a ler os 10 mandamentos. Começa a meditar na lei do Senhor. Quando Jesus diz, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um de vós que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Ou qualquer mulher que olhar para um homem com uma intenção impura, já adulterou com ele. A lei, tudo que está escrito, na verdade revela o nosso pecado e revela a nossa incapacidade. E na lei do Velho Testamento nós vemos o que precisava ser feito com relação ao pecado. Sangue. Sangue precisava ser derramado. Um animal inocente era morto. Um cordeiro era morto por causa do pecado. Nós só podemos entender plenamente o que aconteceu na cruz à luz do Velho Testamento. E ali Jesus estava falando para o povo dele, eu não vim revogar. Tudo que está escrito, eu vim cumprir. Então nós olhamos a questão da lei, de tudo aquilo que a lei diz. E Jesus fala da lei, que ele não veio revogar a lei, ou os profetas. Quem são esses profetas? Pessoal, não tem nada a ver com as pessoas de hoje que se intitulam profetas, né? Não tem nada a ver com isso. Eles se auto-intitulam. Aqui a palavra fala dos profetas, aqueles que estão na Bíblia, aqueles inspirados por Deus. Esses aqui que está na palavra de Deus, que você abre a Sagrada Escritura e encontra. Você encontra Isaías, você encontra Joel, você encontra Jeremias, você encontra todos os profetas. É esses profetas aqui. O que as pessoas se intitulam hoje não tem nada a ver. Nada a ver mesmo com a Escritura. Então, tenha todo o cuidado de acreditar em alguém que diz, o Senhor falou. O Senhor falou está aqui na Bíblia. Então, quando Jesus fala dos profetas, ele fala os profetas do Antigo Testamento. E nós precisamos entender que esses profetas, eles se dirigiam ao povo, né? Eles falavam ao povo toda vez que o povo estava errando, estava pecando, estava deixando a lei de Deus de lado. Então os profetas vinham e falavam. Então toda vez que o povo pecava, o povo se afastava da lei de Deus, se levantavam os profetas. Tem uma história bem famosa, a história de Elias e os profetas de Baal.
né? Que Elias vai lá, se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Elias no Monte Carmelo. Essa história é bem famosa. Os profetas se levantam. E Elias também teve um momento na vida dele que ele disse, ó, eu quero morrer. Porque todo mundo se desviou, só fiquei eu. E Deus disse, não. Eu guardei, não me lembro se é 4.000 ou 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Mas os profetas, eles se levantavam para falar para o povo quando o povo se desviava da lei de Deus. É esses profetas que Jesus está falando. Então, os profetas, eles dirigiam a nação de Israel para voltar para a lei, e os profetas também, eles prediziam todos os acontecimentos com relação ao Messias. Nós já vamos ver a questão das profecias. Mas tudo sobre o Messias, o que ia acontecer, como ia ser, as questões do Messias, os profetas, eles falavam. Eles colocavam todas as coisas com relação ao futuro, os profetas falavam. E aqui o outro aspecto que nós vemos aqui, ó. Eu não vim para revogar a lei e os profetas, mas eu vim para cumprir. E ele diz, porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Na verdade, Jesus diz, tudo o que está escrito, tudo o que está falado, ao meu respeito, tudo aqui eu vim cumprir. Todas essas coisas vão acontecer e se cumprem em mim. E quando nós vemos aqui, ó, porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nenhum i e um tio jamais passará da lei. Isso mostra o quê? O que é a lei de Deus? Que a lei de Deus é permanente, que Deus não muda. Aquilo que ele disse que ia acontecer, vai acontecer. Aquilo que Deus decretou, tudo que está escrito aqui é exatamente para acontecer e vai acontecer como diz aqui. Então, todas as coisas da palavra de Deus vão acontecer. Nada vai ser tirado e nada pode ser acrescentado. Nós lemos sobre isso quando nós lemos os últimos versículos de Apocalipse. Quem acrescentar ou tirar alguma coisa, vai ser acrescentado os flagelos e tirado a sua porção. Então, tudo o que Jesus disse, ó, ele mostra a seriedade da lei. Então, ó, não brinque com a palavra de Deus. Não use a palavra de Deus de forma errada. Essa é a palavra de Deus. Não é a nossa palavra. Essa é a Bíblia. E a Bíblia é séria. E nós devemos dar a devida seriedade à palavra de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos com as notícias, com as coisas que acontecem nessa terra, com o que um fala, outro fala, um jornal fala, o YouTube fala, né? Não sabemos às vezes o que devemos levar a sério, o que não devemos levar, o que devemos preocupar e não nos preocupar. Mas na verdade, o nosso foco maior deve ser naquilo que Deus diz, naquilo que a palavra diz, naquilo que Deus diz que vai acontecer. Isso vai acontecer. Aquilo que Deus diz é que não vai passar. Todas as palavras dos homens dessa terra vão passar. Tudo aqui vai passar. Mas o que Deus fala, aquilo que Deus ensina na palavra dele, o evangelho eterno, conforme as escrituras dizem, isso não vai passar. E nós devemos dar o devido valor à palavra de Deus e procurar compreender a palavra de Deus. E quando Jesus fala aqui, ele afirmava que a lei e os profetas apontavam para ele, para o Messias.
para o Senhor Jesus. E é impressionante, lembra quando eu falei os profetas da Bíblia, como cada profecia, cada profeta, tudo que eles disseram, como se cumpriu e está se cumprindo. O que se cumpriu com relação a Jesus é impressionante. Foi predito de Jesus até a cidade que Jesus ia nascer, Belém de Judá. Lembra quando você lê o Novo Testamento, quando você começa lá em Mateus, ou começa lá em Lucas, que fala bem do nascimento de Jesus, quando chegam os magos do Oriente e vão perguntar, nós viemos adorar o rei dos judeus, quem que Herodes chama, quem que é chamado? Os sacerdotes. E eles dizem, não, está escrito nos profetas que em Belém de Judá. Quando eu leio aquela história, eu fico impressionada. Porque os magos do Oriente, agora estamos perto do Natal, eles vieram, perguntaram, os sacerdotes, ou os escribas, os que estudavam, sabiam onde ia nascer o Messias. Mas eles não foram juntos, eles só deram a informação. Não, está escrito na lei que é em Belém de Judá que vai nascer. Lá foram os magos para Belém, para procurar o rei. E os sacerdotes e os escribas ficaram na sua cegueira. Cuidado. Não seja como um escriba, como um sacerdote, que diz, eu conheço a Escritura. Mas você não vai para Belém adorar o rei. Mas você não dobra os seus joelhos para adorar o rei. Mas você não vai com simplicidade no culto para ouvir a palavra e o ensinamento da palavra de Deus. Porque você acha que você sabe. Você acha que você pode ficar sozinho na tua casa? Não, e agora com a pandemia eu vi que eu consigo ficar sozinha. Eu só escuto as lives, nem preciso mais ir no culto. Não é assim. Logo tudo retorna. Logo tudo retorna. Não fique no teu canto junto com Herodes, enquanto os magos lá do Oriente, que não eram nem judeus, foram lá para adorar o Messias. Quem vai no culto são pessoas que têm sede de Deus. São pessoas que dizem, Jesus, eu preciso de ti. Cuidado. Cuidado com a cegueira espiritual. Não pense que cegueira espiritual é aquela pessoa que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia. Às vezes é cego espiritualmente aquele que muito conhece e muito sabe, ou pensa que sabe. E aquele simples, e aquele que diz, Senhor, eu sou um pecador. Eu preciso de ti. Eu quero compreender a tua palavra. Senhor, eu quero a salvação. Essa pessoa vai ser salva. Essa pessoa está indo até Belém, junto com os magos. Espero que você tenha entendido a comparação. E ore e coloque a tua vida na presença de Deus. Mas continuando, a questão das profecias. Foi falado sobre o nascimento, foi falado sobre a pessoa de Jesus. E uma das palavras impressionantes sobre a pessoa de Jesus, nós encontramos com o profeta Isaías, capítulo 53, que é bem famoso, todo mundo conhece, que começa dizendo assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui em Isaías 53, nesses primeiros versículos, o profeta Isaías, ele descreve como é Jesus, como seria o Messias. Mas qual era o Messias que os judeus esperavam? Um Messias político, um Messias militar, que naquela época que Israel estava debaixo do jugo de Roma, ia tirá-los do jugo de Roma. Eles não, mesmo escrito na palavra, eles não esperavam um Messias assim. Eles não paravam para pensar nesse Messias, homem de dores, que sabe o que é sofrer, rejeitado, desprezado, mais que todos os homens. Embora hoje em dia ocorre o mesmo erro. Quem que as pessoas pensam que são os crentes vitoriosos? Aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm saúde, aqueles que tudo dá certo, aqueles que têm uma boa palavra de autoajuda, aqueles assim que está tudo bem, aqueles que têm uma boa aparência. Da mesma maneira está se confundindo o evangelho hoje. Quem que as pessoas dizem que é o crente bem-sucedido? Não é aquele que é perseguido. A Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos. Aquele que é humilde de espírito, aquele que é misericordioso, aquele que sabe perdoar. Como nós vemos na época de Jesus com o povo de Israel, o mesmo acontece hoje. Há muitas pessoas que acham que elas é que detêm o ensinamento da palavra. Não é assim. Nós temos que aprender a ler a Bíblia com simplicidade e procurar estudar a Bíblia com simplicidade, mas estudar a palavra. A Bíblia, eu já ensinei para vocês, não é um livro de horóscopo, onde eu vou abrir e ler e ver o que Jesus tem para mim hoje. Essa é a palavra de Deus, essa é a lei de Deus. Então eu devo ler regularmente e sistematicamente para que eu possa aprender. A primeira vez que eu ler toda a Bíblia, certamente eu não vou entender. E eu vou ter muito mais perguntas do que resposta. Eu não sei já quantas vezes eu já li a Bíblia, mas certamente já li mais de 40 vezes a Bíblia. Mas toda vez que eu leio, porque eu começo a ler a Bíblia, termino de ler a Bíblia, começo e termino. Eu estou sempre lendo, fora os estudos, eu estou sempre lendo e relendo a palavra de Deus. Quanto mais eu leio, mais eu vejo quanto eu não sei. E mais eu aprendo a amar a Jesus, a buscar a Jesus. Olha, eu não fiz seminário, eu não estudei fora, mas eu procuro ler, eu procuro estudar, eu procuro bons livros, eu dobro o meu joelho, eu me atenho às Escrituras. Os antigos homens de Deus, quando nós lemos algumas histórias dos grandes avivamentos, tinha um que dizia que a Bíblia era um livro tão tremendo que ela deveria ser lida ajoelhado. Nós deveríamos estar
ajoelhados para ler a Bíblia. Você já pensou uma pessoa que diz isso? O quanto ela ama a Escritura. Nós devemos amar a Escritura e ler a Escritura e pedir: Senhor Jesus, não nos deixa ficar cego, não nos deixe ir para outro evangelho, nos faz ir para a simplicidade do evangelho. Aqui Jesus é descrito, os profetas descrevem como seria o Messias, homem de dores, que sabe o que é padecer. Os profetas falam também, Salmo 22, de como seria a morte de Jesus. O Salmo 22 descreve as angústias da cruz. Versículo 1 do Salmo 22. Aliás, o título do Salmo 22 é Sofrimento e Vitória do Messias. Versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Lembra a palavra do Senhor na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Olha, o versículo 7 do Salmo 22. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Se você ler todo o Salmo 22, ele descreve as angústias da cruz. É profecia que fala sobre a morte, sobre o sofrimento de Jesus, sobre como seria a cruz. Então, o cumprimento das profecias é impressionante. E Jesus disse que ele veio para cumprir todas as profecias. Se você ler um pouco a Bíblia, você deve lembrar que está escrito: e ele entrou num jumentinho para que se cumprisse o que está escrito na profecia. Quantas vezes que você lê a Bíblia, quando você lê os evangelhos, você vê: para que se cumprisse o que está escrito na profecia. Está começando a entender? Então, quando você vê no Sermão do Monte o Senhor Jesus dizendo: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus, as profecias, tudo se cumpre. E nós vamos ver a questão das profecias quando nós lemos Atos. Os profetas falam sobre tudo que está no Velho Testamento se cumpre. Atos 2,16, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o que está escrito? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Leia o livro de Joel, olha o que Joel diz. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. E aqui está descrito o que ia acontecer. O profeta Joel diz: gente, os últimos dias começaram há mais de 2000 anos. Nós não entendemos isso, porque o nosso tempo é limitado. Se os últimos dias começaram em Pentecostes, essa é a profecia. Ali estava começando os últimos dias. Em que minuto vocês acham que nós estamos da volta de Jesus? Quantos minutos você acha que falta? Quanto tempo você vai levar para entender o Evangelho e viver o Evangelho? Jesus está às portas. Jesus está às portas. Há muito tempo Jesus está às portas. Ele em breve voltará. E se nós vemos tudo se cumprindo, é impressionante. A Bíblia fala sobre todas as coisas. E uma das coisas que a palavra de Deus fala, que o nosso Senhor fala, é sobre os últimos dias. E o que ele diz? Que o amor
de muitos esfriará. Como que se esfria o amor da pessoa? Eu não vou mais no culto, eu não vou mais orar, eu não vou mais ler a Bíblia. Não é o amor do ímpio que vai esfriar. Ele é ímpio, ele é incrédulo, ele não tem nem amor. É o amor daquele que se diz salvo. É o amor daquele que vai na igreja. É o amor daquele que se diz crente. Como se esfria o nosso amor? Não quero mais no culto, não quero mais ler a Bíblia. Para que eu vou? Todo culto é a mesma coisa. Para que ler a palavra de Deus? Para que orar se Deus conhece tudo? Se esfriou teu amor. Se você se acha nessa classe de pessoas que eu estou descrevendo, ore. Lembra-te de onde caíste. E volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de quando você começou a esfriar. Volta. Volta ao primeiro amor. Pede, Senhor, enche o meu coração do teu amor. Se esforce. Leia a Bíblia. Ore. Vá nos cultos. Nós temos cultos presenciais no domingo. Tem culto presencial pela manhã e tem culto presencial à noite. Volte aos cultos presenciais. Se você não pode ir aos cultos presenciais, tem pessoas que ainda não podem, escuta as lives. Fique lá na hora do culto. Vai lá na live. Senhor, eu quero a tua palavra, quero ouvir a tua palavra. Todas as profecias se cumprem. E todas as profecias e toda a lei com relação a Jesus se cumpre. Então, o Novo Testamento, ele só é entendido à luz do Velho Testamento. E nós só podemos entender a cruz do Calvário. Porque foi necessário a cruz do Calvário por causa do Velho Testamento. É o Velho Testamento que mostra qual é a penalidade do pecado. Que o pecado, a penalidade do pecado é a morte. Vamos ler Romanos 5:12. Diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque pecaram. E 6:23, o salário do pecado é a morte. Esse é um versículo bastante conhecido. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então, é à luz do Velho Testamento que nós entendemos que o pecado ele só podia ser tirado com a morte de uma oferta inocente. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é só assim que nós vamos entender na cruz de Cristo. Não pense, que a Bíblia começa no Novo Testamento. Jesus veio, daí eram os romanos, e a morte dos romanos era a crucificação, por isso que Jesus morreu assim. Não. Tudo estava escrito. Todo o Velho Testamento revelava, era sombra daquilo que deveria acontecer. Quando nós lemos, estudamos sobre o tabernáculo, nós estudamos sobre o Santo dos Santos. Lembra quando tu lê em Lucas, não me lembro se é em Lucas e João, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que separava o Santo dos Santos. Foi a mão de Deus que rasgou o véu. E lembra que a palavra de Deus diz que agora nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Nós só podemos entender a grandeza do sacrifício, a
profundidade, o amor sem igual, o que é realmente o Evangelho, o que é o Novo Testamento, à luz do Velho Testamento. Se você lê o livro de Hebreus, não tem como entender o livro de Hebreus sem ler o Velho Testamento. E quando Jesus fala, eu vim para cumprir toda a lei. E qual era a lei do pecado? A morte. Quem pecar tem que morrer. Precisa de um sacrifício. E todo ano sempre tinha que ser feito sacrifício, tinha que ser feito sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios. Jesus veio. Ele foi o sacrifício perfeito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em Jesus se cumpre a lei e se cumpre os profetas. Tudo que está escrito se cumpre em Jesus. E nós só podemos entender o Evangelho à luz do que está escrito na lei. Nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos aprender a buscar a Jesus e a entender a morte do nosso Deus na cruz, do nosso Senhor, na cruz do Calvário. O Senhor, Ele nos ama de tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você consegue ler, estudar as Escrituras e ver que o lugar que toda a humanidade merecia é o inferno, que todos estamos separados de Deus. Não é questão de grau de bondade, todos nós estamos condenados. Todos nós já estamos condenados, não vamos ser condenados, estamos condenados. Jesus veio, cumpriu toda a lei, Ele foi o sacrifício perfeito para nos salvar. Esse é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Se volta para Jesus. Volte para as Escrituras. Com simplicidade. Ore. Busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Assim as Escrituras dizem. Buscai enquanto está perto. E Jesus diz, no coração de vocês eu vou escrever a minha lei. Quando nós começamos a estudar o Sermão do Monte e vemos o nosso Senhor ministrar essa profundidade, e nós começamos a perceber, Senhor, eu preciso de Ti. Não há força em mim. Não há o que eu possa fazer. Mas é a obra do Teu Santo Espírito em mim. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que ministra ao nosso coração, é o Espírito Santo que tira a cegueira dos nossos olhos. É o Espírito Santo de Deus em nós. Busque ao Senhor, ore ao Senhor, te entregue ao Senhor, de todo o teu coração. Espero que você tenha entendido um pouco do estudo de hoje, quando Jesus fala, eu não vim revogar a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Amém? Quero orar por ti agora. Senhor Jesus, Deus de toda a glória, que a tua palavra, que é viva e eficaz,
penetre cada coração que ouviu e aqueles que vão ouvir essa palavra. Que o teu poder penetre para a salvação, para a transformação de vida. E que o teu poder penetre para curar, restaurar, trazer a tua paz. Que cada um possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus possa nos abençoar, que possamos continuar a estudar a Bíblia e oremos para que essa situação passe logo e possamos estar juntos na quinta-feira com o pastor Osmar. Então, oremos, eu peço que esteja em oração pelo pastor Osmar, pela minha vida, pela vida de cada pastor, que possamos perseverar em fazer a obra de Deus e que logo possamos estar juntos e dar um abraço de verdade, não um abraço virtual só de longe. Essa é a nossa alegria, estarmos juntos com os irmãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.